Bom dia. Que nesta manhã o seu coração se encha de esperança e fé, porque Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo quando o cenário ao redor parece confuso e ameaçador. Muitas vezes, o que mais nos abala não é apenas a dificuldade em si, mas as vozes que ecoam ao nosso redor, tentando nos convencer de que não vamos conseguir, de que os sonhos não se realizarão, de que a vida não mudará. Essas vozes podem vir de pessoas próximas ou até de pensamentos internos que, alimentados pelo medo e pela dúvida, querem nos aprisionar. Mas a palavra de Deus nos lembra que nenhuma palavra contrária prosperará contra aqueles que confiam no Senhor. O profeta Isaías já declarava que toda língua que se levantar contra os filhos de Deus em juízo será condenada. Isso significa que nada que se levante para nos derrubar terá sucesso quando permanecemos firmes na promessa. Não dê ouvidos a quem tenta roubar a sua fé. O inimigo sempre trabalhará para lançar sementes de desânimo no seu coração, porque sabe que, se a sua fé permanecer firme, nada poderá impedir o mover de Deus na sua vida. Ele sabe que uma pessoa cheia de fé se torna inabalável diante das tempestades. Foi assim com Abraão, que mesmo quando não via nenhuma possibilidade humana, creu contra a esperança e viu o cumprimento da promessa. Deus o chamou de pai de uma grande nação quando ele já era idoso e sua esposa era estéril. Humanamente impossível, mas pela fé ele acreditou. Isso nos mostra que a palavra de homens pode dizer não, pode declarar limites, pode tentar nos aprisionar, mas a palavra de Deus rompe qualquer barreira e nos faz caminhar na certeza de que o impossível é apenas o cenário onde ele manifesta o seu poder. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Ela não é apenas um livro antigo cheio de histórias, mas é viva, eficaz e atual. Cada versículo traz uma resposta. Cada promessa carrega em si a fidelidade de Deus. Cada palavra é uma semente que germina no coração daquele que crê. Quando você abre a Bíblia e permite que a palavra penetre no seu íntimo, é como se Deus mesmo estivesse sentado ao seu lado, conversando com você, guiando seus passos, fortalecendo sua fé. É por isso que o inimigo tenta de tantas formas afastar as pessoas da leitura da palavra. Ele sabe que se você encher a sua mente com os decretos do céu, não haverá espaço para as mentiras da terra. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que a sua alma precisa desse alimento diário para permanecer viva, firme e confiante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Existem momentos em que parece que as palavras negativas falam mais alto. Alguém diz que você não é capaz, que não vai conseguir, que não vai sair do lugar. E o seu coração, já cansado das lutas, parece dar razão a essas vozes. É aí que você precisa se lembrar de quem você é em Deus. Você não é um derrotado, não é um fracassado, não é o que as pessoas dizem. Você é filho amado, herdeiro das promessas, escolhido desde o ventre da sua mãe para cumprir um propósito eterno. Quando o mundo tentar definir a sua identidade com base nos erros, nas quedas ou nas limitações, lembre-se de que a sua verdadeira identidade está em Cristo. E nele você já é mais que vencedor. Não importa quantas vezes tentem apagar a luz que Deus colocou dentro de você. Ninguém poderá frustrar os planos do Senhor, porque Ele é quem abre portas que ninguém pode fechar. Levante a sua cabeça. O salmista Davi dizia: levante os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É hora de erguer os olhos e não se deixar aprisionar pelo peso das circunstâncias. Quem olha apenas para baixo vê a poeira, vê a dor, vê os obstáculos. Mas quem levanta a cabeça enxerga o horizonte, enxerga a esperança, enxerga a luz que Deus já preparou para o caminho. A vitória começa quando você decide não viver de acordo com a perspectiva humana, mas de acordo com a visão espiritual. E essa visão só se abre quando você se coloca em oração, quando alimenta a alma com a palavra e quando crê que Deus está mais perto do que você imagina. Existem dias em que parece impossível manter a esperança viva. O peso das dificuldades,
as palavras negativas, as circunstâncias contrárias, tudo isso parece gritar mais alto que a fé. Mas é justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar que não caminhamos sozinhos. O Senhor é nosso pastor, como declarou Davi no Salmo 23. E porque Ele é nosso pastor, nada nos faltará. Essa promessa não significa ausência de lutas, mas garantia de presença. Não significa que o caminho será fácil, mas que em cada passo o cuidado de Deus estará conosco. Ele guia pelas águas tranquilas, restaura a alma, renova as forças, unge a cabeça com óleo e prepara uma mesa na presença dos inimigos. Ou seja, mesmo quando a vida parece um campo de batalha, a mão de Deus permanece estendida, sustentando e conduzindo. Quando a Bíblia diz que nenhuma palavra contrária prosperará, ela está nos lembrando de que o mal pode até se levantar, mas não terá a última palavra. Lembre-se de José, vendido por seus próprios irmãos como escravo. Eles o rejeitaram, o humilharam e planejaram o fim da sua história. Mas o que era plano de destruição se tornou o caminho para a realização da promessa. No Egito, José foi injustamente acusado, lançado em prisão, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Aos olhos humanos, sua vida estava marcada pela derrota, mas aos olhos de Deus, cada passo era parte de um plano perfeito que o levaria ao trono do Egito. Nenhuma palavra negativa, nenhum decreto humano, nenhuma injustiça conseguiu frustrar os planos de Deus na vida de José. Isso significa que também na sua vida, ainda que tentem apagar a sua luz, ainda que tentem te prender em celas de tristeza ou te afogar em palavras de derrota, o Senhor é fiel para transformar tudo em testemunho de vitória. Não permita que as vozes do mundo se tornem maiores que a voz de Deus no seu coração. O apóstolo Paulo nos lembra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Se você quer manter sua fé viva, precisa alimentar-se daquilo que fortalece e não daquilo que destrói. Se você passar mais tempo ouvindo más notícias, críticas, fofocas e palavras negativas, sua fé será sufocada. Mas se você encher o coração das promessas de Deus, se meditar dia e noite nas Escrituras, sua mente será renovada e você terá forças para resistir. O inimigo tenta gritar, mas a voz do Senhor é suave e firme, e é ela que deve guiar os seus passos. Quando você silencia o mundo e abre espaço para ouvir Deus, você percebe que Ele nunca deixou de falar, apenas esperava que você se aproximasse. A palavra de Deus é uma âncora em meio às tempestades. Jesus contou a parábola dos dois homens, um que construiu sua casa sobre a areia e outro que a construiu sobre a rocha. Ambos enfrentaram ventos, chuvas e tempestades. A diferença não estava na intensidade da luta, mas no alicerce onde cada um firmou sua vida. Aquele que estava sobre a areia desmoronou, mas o que estava sobre a rocha permaneceu. A rocha é Cristo, e a sua palavra é o fundamento inabalável. Quando você firma sua vida nela, pode vir tempestade, pode soprar vento, pode chover torrencialmente, mas você não cairá. Os problemas podem até te abalar, mas não te destruirão, porque o Senhor é quem te sustenta. Por isso, nunca subestime a importância de guardar a palavra no coração. Ela é o que vai manter você de pé quando o mundo inteiro tentar te derrubar. Deus está mais perto do que você imagina. Quantas vezes, no meio da dor, você pensou que estava só, que ninguém via as suas lágrimas, que ninguém entendia a sua dor. Mas saiba que o Senhor recolhe cada lágrima sua em um odre, como diz o salmista. Ele conhece cada detalhe da sua luta, cada pensamento que tenta roubar sua paz, cada fardo que pesa sobre seus ombros. Quando você sente que não vai aguentar, Ele segura você pelas mãos. Quando você pensa em desistir, Ele te levanta e te dá força. Quando você acredita que chegou ao fim, Ele mostra que esse é apenas o começo de um novo capítulo. O amor de Deus é tão grande que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade podem te separar dele. Como escreveu Paulo aos Romanos. Nada pode afastar você da presença dele, porque ele te escolheu, te marcou com o selo do Espírito Santo e prometeu estar contigo até a consumação dos séculos. É por isso que você precisa levantar a cabeça e prosseguir.
Não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quantos erros tenha cometido, não importa quão distante se sinta do Senhor agora, Ele continua ao seu lado, pronto para te restaurar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que caíram, mas foram levantadas pelo poder de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Paulo perseguiu a igreja, mas foi transformado e se tornou um apóstolo que levou a palavra aos gentios. Davi cometeu erros graves, mas encontrou perdão e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que não é o erro que define o final da nossa história, mas a graça que nos alcança. E essa graça está disponível para você hoje, para renovar a sua fé, para restaurar a sua esperança, para levantar o seu espírito e te colocar de pé novamente. Tenha coragem. Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu que enfrentaríamos dificuldades, mas garantiu que já temos a vitória, porque ele venceu. Isso significa que cada batalha que você enfrenta já foi vencida na cruz. Cada acusação, cada palavra contrária, cada obstáculo, tudo isso já foi colocado debaixo dos pés de Cristo. O inimigo tenta fazer você acreditar que está derrotado, mas a verdade é que você já é vitorioso em Jesus. Quando o medo bater à porta, responda com fé. Quando a dúvida tentar te paralisar, declare as promessas de Deus. Quando a tristeza quiser te aprisionar, levante as mãos e adore. Porque a adoração é uma arma poderosa que abre os céus, quebra correntes e traz à memória quem é o Deus que você serve. Não desperdice o dia com preocupações que não acrescentam nada. Jesus disse que não adianta ficar ansioso pelo dia de amanhã, porque cada dia tem seu próprio mal. Isso não é uma ordem para viver sem responsabilidade, mas um chamado para confiar. Deus está cuidando de você. Ele já conhece cada detalhe da sua vida, desde o início até o fim. Ele já preparou provisão, já planejou o escape, já determinou a saída. A sua parte é confiar, descansar e caminhar em obediência. Enquanto você se desgasta tentando controlar o que não pode, o Senhor te convida a entregar tudo em suas mãos. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O fardo que pesa sobre seus ombros pode parecer insuportável, mas nas mãos de Deus se torna leve, porque Ele carrega junto com você. Hoje é um presente. Não deixe que as vozes contrárias roubem o que Deus já decretou para este dia. Escolha ouvir a voz que te chama pelo nome, a voz que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Caminhe seguro nessa promessa, porque ela nunca falhará. E quando a dúvida tentar se instalar, lembre-se de que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Há momentos em que a vida parece um grande deserto. O calor das provações, a falta de direção clara, o cansaço da caminhada, tudo isso faz parecer que não existe saída. Mas é justamente no deserto que Deus revela o seu poder de forma mais grandiosa. Foi no deserto que o povo de Israel experimentou o maná caindo do céu, a água brotando da rocha, a nuvem guiando de dia e o fogo iluminando de noite. Foi no deserto que aprenderam que, mesmo quando tudo parece escasso, a provisão de Deus nunca falha. Isso nos ensina que o deserto não é lugar de morte, mas lugar de dependência total do Senhor. Talvez você esteja atravessando um tempo árido, sem ver o horizonte da vitória, mas saiba que o mesmo Deus que sustentou Israel por 40 anos é o mesmo que hoje. Cuida de cada detalhe da sua vida. As vozes negativas sempre tentarão fazer você acreditar que o deserto é o fim, mas a palavra de Deus declara que o deserto é passagem, não destino. Nenhum deserto é eterno. Ele tem começo, meio e fim. E o final do deserto é sempre a terra prometida, onde o leite e o mel fluem, onde as promessas se cumprem, onde a vitória é manifesta. Você pode até sentir que suas forças estão se esgotando, mas lembre-se de Elias, que também se sentiu cansado e pediu a Deus para morrer. No entanto, o Senhor enviou um anjo com alimento, dizendo que a caminhada ainda era longa.
Deus está fazendo o mesmo com você. Ele te sustenta no meio do caminho, te alimenta com a sua palavra, renova as suas forças, porque sabe que ainda há promessa a ser conquistada. Não desista no meio do processo, porque o melhor ainda está por vir. Cada palavra negativa lançada contra você será transformada em testemunho. José ouviu que era apenas um sonhador, mas se tornou governador. Davi foi desprezado até pelo pai, mas foi escolhido por Deus para reinar. Ana foi chamada de estéril, mas gerou Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Sara riu da promessa, porque era impossível aos olhos humanos, mas se tornou mãe de uma grande nação. O que todos esses exemplos têm em comum é que a última palavra não veio dos homens, mas do próprio Deus. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez no passado, pode fazer de novo. O que parecia impossível, ele transformou em milagre. O que parecia perdido, ele restaurou. A história deles serve de prova de que não importa o tamanho da voz contrária, porque quando Deus fala, tudo se cumpre. Erga a sua cabeça e lembre-se de que você não está sozinho. Muitas vezes a batalha parece solitária, mas o Senhor dos Exércitos luta ao seu lado. Eliseu, ao ser cercado por um grande exército inimigo, tinha um servo que entrou em desespero. Porém, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele jovem. E então ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo cercando Eliseu. Isso nos mostra que, ainda que os olhos naturais vejam apenas o problema, no mundo espiritual já existe um exército de anjos lutando por você. Não se deixe abalar pelo que enxerga. Creia que há uma realidade maior do que essa visível, uma realidade espiritual onde Deus já decretou a sua vitória. Os céus estão em movimento, ainda que você não perceba, e a cada oração, a cada clamor, o Senhor envia reforço para batalhar em seu favor. Deus está mais perto do que você imagina. Muitas vezes buscamos sinais grandiosos, milagres espetaculares, respostas imediatas, mas esquecemos que Ele também se manifesta nos detalhes. Está no abraço que conforta, na palavra que acalma, no alimento que chega no momento certo, na porta que se abre quando parecia fechada, no cuidado diário que sustenta a nossa vida. Ele está nos pequenos milagres que muitas vezes passam despercebidos, mas que revelam o quanto Ele nos ama. O próprio Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, e que nenhum pardal cai em terra sem que o Pai saiba. Se Ele cuida de aves e flores, quanto mais não cuidará de você, que é filho amado. Isso significa que cada detalhe da sua vida está sob os olhos do Senhor, e nada passa despercebido a Ele. Por isso, não se entregue à desesperança. A desesperança é uma arma poderosa do inimigo para paralisar você. Mas a esperança em Deus é o combustível que te faz continuar. Paulo declarou que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso significa que, quando você coloca a sua esperança no Senhor, não importa quanto tempo demore, você não será envergonhado. Abraão esperou anos pela promessa, mas viu a fidelidade de Deus. José esperou anos na prisão, mas foi exaltado no tempo certo. Davi esperou anos fugindo de Saul, mas reinou como Deus havia prometido. A espera pode ser difícil, mas é nesse tempo que Deus trabalha em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para a promessa. Levantar a cabeça também é um ato de fé. É declarar que você não está preso ao passado, mas está olhando para o futuro que Deus preparou. É acreditar que as derrotas de ontem não definem as vitórias de amanhã. É escolher confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo a sua história. O apóstolo Paulo diz que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele prosseguia para o alvo. Essa é a postura que precisamos ter. Não podemos viver olhando para trás, remoendo dores, guardando mágoas, lembrando apenas das quedas. Precisamos olhar para frente, para o alvo que é Cristo, para as promessas que nos aguardam, para a eternidade que nos espera. O passado já foi lavado pelo sangue de Jesus, e o futuro está garantido na fidelidade de Deus. Cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia.
Isso significa que não importa quantos erros você tenha cometido ontem, hoje Deus te dá um novo começo. Não carregue culpas desnecessárias. Não se prenda a acusações. Não viva debaixo da condenação. Se você já confessou seus pecados, o Senhor já te perdoou. E se Ele perdoou, quem é o homem para acusar? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então levante-se, sacuda a poeira e caminhe novamente. O que importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes levantou pela graça de Deus. E essa graça está disponível agora mesmo para restaurar, curar e renovar a sua vida. Por isso, declare bênção sobre o seu dia. Use a sua boca para profetizar vitória, porque a palavra tem poder. Assim como Deus criou o mundo com a sua palavra, você também pode usar suas palavras para criar um ambiente de fé ao seu redor. Declare que hoje será um dia de paz, de alegria, de milagres. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declare que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Declare que tudo aquilo que era impossível será transformado em testemunho. Quando você usa sua boca para proclamar a palavra de Deus, o mundo espiritual se move em favor daquilo que você declara. Por isso, não alimente a sua vida com murmuração, mas encha de gratidão e fé. Hoje é o tempo de confiar. Hoje é o tempo de acreditar que Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Hoje é o tempo de erguer os olhos e contemplar o socorro que vem do Senhor. Hoje é o tempo de rejeitar as palavras contrárias e abraçar as promessas do céu. Hoje é o tempo de caminhar em paz, sabendo que o Criador dos céus e da terra está cuidando de você.